Olá, meu irmão e minha irmã. Vamos então continuar os nossos estudos a respeito da pessoa do Espírito Santo. Passando agora aqui para a porção do Novo Testamento, irmãos. E antes de estudarmos tudo que o Espírito Santo faz para a igreja e por meio da igreja, nós vamos analisar o que o Espírito Santo fez na pessoa do Filho do Homem, na pessoa do Senhor Jesus, o Cristo como homem, tá bom? Então, se os irmãos acompanharem aqui comigo nesse gráfico, eu separei aqui, como já foi explicado, várias passagens que vão marcando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, desde o nascimento até a sua ascensão aos céus. E nós vamos olhar em vários momentos da história do relato bíblico sobre a vida e ministério do Senhor Jesus, como que o Espírito Santo se manifestava como aquele que estava agindo em favor do Senhor Jesus, capacitando o Senhor Jesus a cumprir o seu ministério. E antes de olharmos os textos que mostram o Espírito Santo agindo na pessoa do Senhor Jesus, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto aqui, ó, Filipenses capítulo 2, tá bom? Porque o texto de Filipenses capítulo 2 vai nos mostrar de que forma Jesus se colocou durante a sua vida terrena e durante o seu ministério. É muito difícil a gente entender corretamente isso, porque sempre que pensamos na pessoa do Senhor Jesus, nós já temos à nossa mente que ele é Deus. E com essa definição da pessoa de Jesus, nós pensamos que ele fez tudo o que fez pelos poderes divinos que ele certamente tem, sempre teve. Mas não é isso que o texto de Filipenses vai nos mostrar. Esse texto vai nos mostrar que o Senhor Jesus, durante a sua jornada terrena, ele desconsiderou o fato de ser Deus e ele viveu como homem, não usando dos seus poderes divinos, mas se deixando conduzir pela pessoa do Espírito Santo, e era o poder do Espírito Santo que levava Jesus a fazer as coisas que fez. E nós vamos ver isso aqui em vários textos, e eu espero que os irmãos consigam assimilar essa verdade. Vamos ler então aqui Filipenses capítulo 2, com especial destaque para os versículos 5, 6, 7 e 8, onde vai mostrar como o Senhor Jesus se colocou debaixo da autoridade do Pai, debaixo da autoridade e poder do Espírito Santo para realizar todas as coisas que ele realizou. Acompanhem comigo a leitura, irmãos. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Até aqui, o que o apóstolo Paulo está fazendo é instruir a igreja, é direcionar a igreja de como a igreja deve viver e como a igreja deve proceder nos seus relacionamentos. E aí ele vai dar o exemplo máximo de vida, de obra, de serviço, de ministério, que é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Olha como ele continua o texto. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, aqui que tal? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Perceberam o texto, irmão? Irmão e irmã, olha aqui o que ele
está falando, o apóstolo Paulo? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Ok, que atitude? Essa aqui, ó, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então o Senhor Jesus Cristo está na glória, sempre esteve na glória, de eternidade a eternidade. Ele é Deus, ele é um com o Pai, ele é um com o Espírito Santo, o ser de Deus, mas ele não considerou essa posição dele e essa natureza dele enquanto ele esteve na terra servindo aos propósitos do Pai na forma de homem. Aqui ele viveu como homem. A única diferença dele para conosco é que ele, pela origem, por ter sido gerado pelo Espírito Santo em Maria, ele não trouxe na sua natureza, na sua concepção e na sua formação, ele não trouxe aquela natureza pecaminosa oriunda de Adão. Adão foi deixado para trás, foi deixado de lado, e em Maria desceu o Espírito Santo cobriu Maria com o seu poder e concebeu nela a pessoa do Senhor Jesus. E aquela criança não teve natureza pecaminosa herdada de Adão. Então o Senhor Jesus Cristo de fato é homem e de fato ele é o novo Adão, um Adão puro, sem pecado. Foi assim que ele viveu como um homem sem pecado. E vamos continuar o texto aqui, ó. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Você pode falar, mas esse semelhante é porque ele também era Deus e usava dos poderes divinos dele. Não, ele é semelhante por causa disso que eu acabei de explicar. Tá bom? Ele é totalmente homem, tem toda a natureza humana, porém sem essa herança do pecado. É por isso que a Bíblia diz semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, o texto é explícito, ó, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que está na essência aqui desse esvaziamento, irmãos? Ó, ele não considerou a posição dele de ser Deus eterno junto ao Pai e ao Espírito Santo. Ele se esvaziou dessa prerrogativa, dessa origem divina, dessa posição de divina, dessa autoridade divina. Ele não considerou isso. O esvaziamento dele tem a ver com isso. Ele não considerou a sua posição, ele não considerou a sua origem, e nessa condição de não trazer a evidência quanto ao seu poder, quanto à sua autoridade, quanto à sua origem, quanto à sua filiação, ele se humilhou para poder servir ao Pai, porque aquilo que ele fez requereu dele extrema força, extrema humilhação, extremo sofrimento, e uma pessoa que se vangloria da sua posição, das suas origens, do seu poder, da sua autoridade, não pode se humilhar da maneira como ele se humilhou. E a Bíblia está falando assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Então isso daqui é o pilar, é a base, são os fundamentos para nós que queremos servir. Nós temos que olhar para esse tipo de atitude do Senhor Jesus e falar assim: eu tenho que me humilhar, eu tenho que me esvaziar, eu não tenho que considerar as minhas origens, eu não tenho que considerar a minha formação, eu não tenho que considerar todas as prerrogativas do meu currículo, do meu dinheiro, das minhas capacidades intelectuais, enfim, irmãos, aquilo que pode ocupar aí a sua mente aí com as coisas que você poderia orgulhar-se para se sustentar nelas enquanto você serve. Não, aqui o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo está nos levando ao Senhor Jesus e falando: você quer servir na igreja? Humilhe-se. Você quer servir na igreja? Se esvazie. E esse texto, dentro desse contexto aí de Filipenses, está mostrando para nós que o Senhor Jesus se colocou como homem. Como homem. Quem viveu foi o homem Jesus Cristo. Quem fez todas as coisas foi o homem Jesus Cristo. E nós vamos ver que ele conseguiu vencer toda a trajetória do seu ministério
como homem debaixo do poder do Espírito Santo, tá bom? É aí que eu queria chegar. Ele viveu debaixo do poder do Espírito Santo, e esse próprio texto aqui de Filipenses, ele vai mostrar como, ó. Se temos alguma comunhão no Espírito, e aí ele começa o texto dele. Então, com essa comunhão que o Senhor Jesus Cristo tinha, nutriu e se fidelizou a ela, né, essa comunhão com o Espírito Santo, capacitou o Senhor Jesus Cristo a fazer todas as coisas que ele fez. E eu quero lembrar, olha aqui no gráfico, irmãos, ele muitas vezes ele se identificava como o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem, evocando sempre na mente ali das pessoas que o seguiam, dos seus discípulos e do seu auditório, que ele tem essa natureza humana, ele é o novo Adão, ele é de fato um ser humano completo e sem pecado. Amém? Então vamos ver aqui na sequência dos textos. Eu vou trazer agora esse texto aqui, ó, Lucas 2, 40, 52. Deixa eu pegar o texto aqui, irmãos. Lucas 2, 40 a 52 é aquele trecho que narra aquela viagem de José e de Maria até Jerusalém. E aí eles se perdem do menino Jesus, e quando eles vão achar o menino Jesus, ele está lá conversando e aprendendo e conversando com os mestres da lei, e ele surpreende os próprios pais. Deixa eu achar aqui. Lucas 2, 40, 52. Está aqui, ó. Então, vamos ler esse texto, depois nós vamos voltar para Isaías para ver como que o Espírito Santo estava capacitando esse homem que nasceu de um ventre de uma mulher, foi um bebê, como todos os bebês, foi uma criança, foi um adolescente. Aqui agora, entrando na adolescência, essa criancinha de 12 anos, vamos ver o que ela fazia. Bom, acompanha comigo a leitura, irmãos. Lucas 2, versículo 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ok? Olha só. Ele estava se enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. A gente tem que entender aqui que ninguém viajava de carro ali, tá bom? O pai não colocava a família dentro do carro e saía todo mundo junto. Eles andavam a pé, quem tinha um burrinho andava em cima do burrinho, uma carroça, e eram comitivas que andavam, de várias pessoas. Então eles se deslocavam das suas cidades de origem e iam até Jerusalém, onde existia o templo, onde era o centro religioso, onde tinha o ponto de encontro com o Deus vivo, que se manifestava ali naquele templo, e todo mundo ia para lá, em comitivas. E nessa andança por meio de comitivas, eles acabaram não percebendo que o Senhor Jesus, que o menino Jesus, não estava ali com eles. Vamos continuar aqui. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Ele deve estar aí para trás com alguém, com algum amigo, com algum vizinho, enfim. E foram embora. Tá? Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Perceberam que tem muita gente andando com eles aqui. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Então você tem aqui uma criança de 12 anos que vai para um evento religioso com a sua família e se desprende dos seus pais e vai para o lugar onde existiam os mestres da lei, aqueles que deveriam conhecer melhor a palavra de Deus, e está ali se instruindo e interagindo com esses mestres, tá bom? Todos
os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Olha a palavrinha aqui, irmãos, entendimento. Então ele estava atrás de conhecimento e ele demonstrava ter entendimento e ele interagia. 12 anos de idade, tá bom? Quando os seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Natural, né? Maria reagia assim com a criança. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Tá? Eles ainda chamavam o templo da casa do pai, tá bom? E ele ficou surpreso. Mamãe, papai, por que vocês ficaram me procurando 3 dias? Por que não vieram direto para cá? Acaso vocês ainda não perceberam a minha vocação? Acaso vocês não foram, antes de eu nascer, o anjo não anunciou quem eu sou e o que eu ia fazer? Não era óbvio que eu deveria estar aqui na casa do meu pai? Por que vocês não vieram aqui antes de ir embora me procurar? Percebeu a reação dele? E vamos acabar o texto aqui. Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Olha como é difícil para nós humanos termos o discernimento das coisas espirituais. Os próprios pais de Jesus, que sabiam do nascimento extraordinário e sobrenatural que ele teve na sua concepção, que ele era uma pessoa especial e já conviviam com ele há 12 anos e ainda não conseguiam entender algumas coisas. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, irmãos, aqui nós temos esse relato e parece que o Espírito Santo nem aparece aqui no texto, não é verdade? Mas o testemunho que nós temos é que ele ia crescendo em sabedoria, ele estava conversando com os mestres, tá? Aqui em cima também nós temos esse testemunho, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu falei, lá é versículo 40, peraí, aqui ó. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, tá bom? Então, irmãos, a Bíblia ela é muito enfática na questão do conhecimento, na questão do discernimento e na questão da sabedoria das coisas de Deus, das coisas espirituais. A cristandade hoje, e eu acredito que boa parte da história da igreja, ela é muito apegada a manifestações de poder, de milagres, a momentos emocionais. E a Bíblia não dá ênfase nessas coisas, apesar de que as emoções fazem parte da nossa vida e do processo. Mas a Bíblia enfatiza conhecimento, sabedoria, discernimento. E isso vai ficar claro no ministério de Jesus. Já já a gente vai ver alguns textos que vão nos mostrar isso daí. Esse texto aqui, irmãos, da tentação de que Cristo venceu no deserto, ele não venceu pelas emoções dele. As emoções estavam em frangalhos. É um homem que está isolado no deserto, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, sendo tentado diretamente por Satanás. Como você acha que as emoções dessa pessoa estavam? E ele venceu porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele venceu porque ele falava, está escrito. O diabo vinha com uma tentação, ele falava, está escrito, está escrito, está escrito. É pelo conhecimento. É o conhecimento que vai te dar depois discernimento, que vai levar você a ter sabedoria e a sua firme decisão de obedecer a Deus, porque você conhece muita palavra de Deus, você entende muita palavra de Deus e você quer obedecer a palavra de Deus, te leva a vencer as tentações, tá bom? Então o Senhor Jesus, desde a sua infância, estava crescendo nessas coisas. Vamos para esse texto agora de Isaías capítulo 11, como vocês vão ver que essa era uma profecia, uma promessa, que essa prerrogativa dessa condição de ele
ter conhecimento, discernimento e sabedoria foi essencial para a vida e ministério deles. Deixa eu pegar aqui Isaías. Cadê Isaías? Isaías 11. Isaías 11, versículo 2 e 3. Eu vou ler a partir do 1, tá bom? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Lá atrás, perto de 800 anos antes de nascer Jesus, já existiam as profecias e as promessas que apontavam para o Senhor Jesus e aquele povo que estava sendo devastado, perdendo a sua identidade nacional, perdendo o seu território, perdendo seus reis, vivendo debaixo do jugo de outras pessoas. Deus falou assim: eu vou fazer desse tronco aí que sobrou, eu vou fazer crescer um broto, e esse broto vai renovar e vai repovoar e vai reconstruir o reino que agora está sendo destruído e fragilizado. Então tem essa promessa aqui. E aí, olha aqui, irmãos, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras como se fosse um cajado, ferirá a terra com o sopro de sua boca, matará os ímpios. Eu vou parar por aqui nessa leitura. Eu espero que os irmãos, após esse bloco aqui terminarem, antes de passar para o próximo bloco, leia esse capítulo inteiro aqui de Isaías 11, tá bom? E o que chama a atenção aqui? Primeiro, o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, repousará sobre ele. O Espírito Santo é aquele que vem sobre. Ele estava sobre a face das águas. Ele veio sobre Maria e ele veio sobre o Senhor Jesus. E essa palavra, essa ilustração, aquele que vem sobre e repousa, tá? Nós sabemos que é o Espírito Santo vindo sobre uma pessoa e capacitando essa pessoa no íntimo do seu interior e do seu coração. Depois, quando nós formos estudar antropologia, que é o estudo do homem, e nós formos ver como que é o homem interior, como é que é o coração do homem, nós vamos ver que o homem é capacitado de um campo racional, onde ele acumula ali o seu conhecimento, onde ele forma o seu discernimento, a sua sabedoria. O homem também tem um campo no seu homem interior das afeições, das emoções, e ele também tem um campo da volição, que é como ele toma as decisões do que ele vai fazer, tá bom? E desses três campos, irmãos, o que é mais enfático em toda a Escritura é o campo da razão. Não é o campo das emoções. Não é o campo das emoções. Se nós formos viver pelas nossas emoções, nós nos perderemos muito, muito facilmente. Quer restaurar as suas emoções? Estude a Bíblia, adquira conhecimento, adquira discernimento, adquira sabedoria. Salmo 19 diz: a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tá bom? Está com as emoções quebradas, fragilizadas, está machucado? Você tem que adquirir conhecimento, discernimento e sabedoria bíblica, porque isso vai levar você a reparar, a consertar as suas emoções. Amém? Só antecipando um pouquinho da aula de antropologia, mas voltando aqui para o texto. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento. Olha aqui, ó, ele está vindo de trás para frente, né? Na nossa sequência é sempre assim: eu adquiro o conhecimento, a partir do conhecimento, que é o conteúdo das informações, eu vou saber separar o certo do errado, que é o discernimento, e a sabedoria quando eu escolho fazer o que é certo, tá bom? O Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E aí, com conhecimento, com discernimento e com sabedoria, olha o que ele será capaz de fazer. E isso tudo debaixo do temor do Senhor, tá bom?
não é esse conhecimento, é um conhecimento a respeito das coisas espirituais, das coisas de Deus. Entrar na mente de Deus, conhecer a Deus na sua intimidade e temê-lo, no sentido de respeitá-lo de maneira reverente e querer muito, mas muito obedecer e agradar a Deus. Isso é o temor do Senhor. É sobre esse tipo de conhecimento, sabedoria e entendimento que o texto está falando. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca, matará os ímpios. Esse versículo 4 está falando das duas coisas que fazem parte da obra de Deus. A graça que perdoa, ampara as pessoas, supre todas as necessidades dos miseráveis pecadores, para uma parte das pessoas. Para outra parte das pessoas, onde não há arrependimento de pecados, não há quebrantamento, não há sujeição a Deus, não há confissão de pecados. A essas pessoas, irmãos, ele ferirá a terra com o sopro de sua boca e matará os ímpios. É a graça e é o juízo caminhando em paralelo, tá bom? A graça não anula o juízo não anula a graça. Amém? Então esse texto aqui de Isaías está falando que aquele que viria, que seria o renovo do povo de Israel, ele seria coberto pelo Espírito Santo e capacitado pelo Espírito Santo que dá essas coisas. Conhecimento, sabedoria, entendimento, poder, tá bom? Então, o poder, ele emana do quê? O Espírito Santo faz ele virar um super-herói, então ele solta um raio, ele profere uma palavra mágica, nada disso, tá? Nada dessas besteiras, tá bom? O Espírito Santo capacita com poder, trabalhando no homem interior, fazendo aquele homem ter conhecimento, fazendo aquele homem ter discernimento, fazendo aquele homem ter sabedoria, para com base nisso, debaixo do temor do Senhor, aquele homem poder ser de fato servo de Deus, beneficiar as pessoas com justiça e cumprir a sua missão. É assim que o Espírito Santo capacitou a pessoa do Senhor Jesus. Isso é o pilar, tá bom? Da vida, da obra e do ministério do Senhor Jesus. Nos próximos blocos nós vamos seguindo aqui, falando do batismo, tentação, os ministérios, a cruz, e vamos ver mais 2 ou 3 aulas até a ascensão, tá bom? Que Deus abençoe você, que você também peça a Deus que te capacite no seu homem interior com conhecimento, com discernimento, com sabedoria, com temor do Senhor, a percepção crescente dessas coisas, a percepção crescente do temor do Senhor, que esse poder que vem do Espírito Santo esteja com você, esteja comigo e nos abençoe para o nosso crescimento e para a nossa edificação. Tá bom, irmãos? Até o próximo bloco. Deus abençoe. Até mais.